Agora são 7h20. Vamos falar sobre a Jornada Nacional de Luta por Moradia no próximo dia 7, segunda-feira. E a gente vai conversar sobre esse assunto com o Raimundo Bonfim, da Coordenação dos Movimentos Populares e da Frente Brasil Popular, e também com a Ivaniza Rodrigues, da União dos Movimentos de Moradia, coordenadora da região leste. Olá, Ivaniza. Olá, Raimundo. Bom dia para os dois. Bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia aos ouvintes da Rádio Brasil Atual e os telespectadores da TVT. É um prazer falar com você, com a nossa companheira Ivaniza e todos os ouvintes. Prazer é o nosso. Raimundo e Ivaniza, bom, a gente vai começar a nossa conversa repercutindo aqui uma notícia que a Justiça, o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu nessa quinta-feira habeas corpus para a coordenadora do Movimento Sem Teto do Centro, MSTC, a Carmen Silva Ferreira. A Carmen teve sua prisão decretada em 6 de agosto e a decisão estabelece também algumas medidas cautelares alternativas à prisão. Para vocês, como é que vocês recebem essa notícia dessa decisão do Tribunal de Justiça, levando-se também em conta que ainda existem aí presos a Preta Ferreira, e o Sidney Ferreira também do MSTC. Mas o caso da Carmen é diferente desses dois. Queria que vocês comentassem inicialmente. Na verdade, todo esse processo é um absurdo, Ele é um absurdo porque ele parte, de absolutamente uma criminalização das ações do movimento, da organização popular. E a partir daí derivou essa loucura que foi a prisão dos 4 companheiros, hoje são 3 que ainda estão presos, e a decisão de prisão dos demais, entre eles a Carmen. Então, a gente, claro, fica mais aliviado, porque a gente não quer ver nenhum companheiro injustamente preso, mas ainda com muita preocupação do segmento desse processo. Esse processo continua baseado sempre na ideia de que a organização popular ela é ruim, que a organização popular ela é uma forma de lesar as pessoas e de que a população, então, não deveria se organizar, deveria ficar calada, deveria ficar quieta, que esse é o jeito correto do cidadão se comportar. Então, por trás disso, há todo um preconceito e nós vamos seguir lutando aí contra a criminalização das ações dos movimentos populares e das lideranças. Exato. Raimundo, a criminalização dos movimentos populares é uma tônica já, deste governo, enfim, desde que Michel Temer também esteve no poder. Como é que você também analisa essa decisão do Tribunal de Justiça? Sim, Marilu, é mais um passo importante, obviamente que não é definitivo, mas agora a Carmen, em liberdade, terá muito mais condições de comprovar a sua inocência. Aliás, é bom que se diga que a Carmen, em um outro processo, mas com as mesmas acusações, já foi absolvida em primeira e segunda instância da Justiça de São Paulo, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, já tinha com a Carmen, o Manuel Del Rio, mais 3, a Adriana, a Liliane e a Angélica, já são 5 pessoas que estavam com pedido de prisão decretada, que consegue sentença de liberdade, mas ainda temos também a Edinalva está presa junto com a Janice, a Preta, Tem a Maria Aparecida também, mais conhecida como Maria do Planalto também, que ainda está com o decreto de prisão, mas obviamente que aos poucos vai se demonstrando de que se trata de uma criminalização dos movimentos sociais, das suas lideranças, assim como é o processo contra o ex-presidente Lula, acusações sem prova, com o âmbito de enfraquecer a atuação dos lutadores, de militante da esquerda democrática, dos direitos sociais. Então, é muito importante, inclusive, esse tema nós levaremos para as ruas na segunda-feira, no Dia Mundial do Sem Teto. Mas é importante essa vitória nos dá força, ânimo, da gente conseguir e continuamos lutando para, até o final, provar a total inocência não só da Carmen, mas de outros companheiros e companheiras que estão sendo, nesse momento, perseguidos, simplesmente pelo fato
de lutar por moradia popular, de questionar a especulação imobiliária, de lutar pela função social da propriedade urbana e garantir teto, que é um direito garantido na Constituição, que é negado hoje a quase 8 milhões de pessoas. Exato, é importante, né, a gente destacar essa decisão, né, porque há juízes e juízes no Brasil, né? Exatamente. Da Ivanisa. E é importante também essa luta, né, que vocês fazem. Eu queria que vocês falassem sobre essa jornada nacional de luta diante, né, de cancelamento aí de unidades do Minha Casa Minha Vida por parte do governo Bolsonaro. Bom, esse cancelamento que aconteceu dia 1º, né, ele é só mais um pedaço do grande pacote de maldades contra o povo sem teto, contra o povo brasileiro, né, contra o povo pobre desse governo. Porque essas unidades foram contratadas no final do ano passado pelo ex-governo, o antigo governo, e foram canceladas com o argumento de que não tem lastro orçamentário, não tem recursos para executar esses contratos. E por que não tem recursos? Essa é a pergunta correta. Porque a maior parte do orçamento de 2019 do governo federal para habitação foi congelado, ainda continua congelado, e para 2020 a situação, se é possível, vai piorar, porque eles estão cortando mais 2 bilhões de reais do orçamento para 2020 para a habitação popular. Hoje o quadro é que inúmeras obras para a população de baixa renda, o que a gente chama de faixa 1, do programa Minha Casa Minha Vida, as obras estão com atrasos de pagamento, com liberações com mais de 60 dias de atraso, obras parando, obras se deteriorando, contratos sendo absolutamente ignorados, né, pelo governo, e não há perspectiva de nenhuma contratação nova para o ano que vem. Então, a falta de perspectiva desse governo, né, ela se explicita no seu orçamento. O orçamento colocado não cabe. Por quê? Porque o pobre não cabe no orçamento do Bolsonaro. Essa é a questão. Isso acontece na habitação, isso acontece na educação, isso acontece na saúde, nos investimentos sociais, nos cortes do Bolsa Família. E na habitação se expressa de uma maneira que o atual ministro Gustavo Canuto, eu acho que ele resumiu muito bem, né, para todos nós, qual que é a política desse governo na habitação. Em uma reunião, ele nos disse o seguinte: olha, moradia é para quem pode comprar. Quem não pode comprar, o governo não tem obrigação de fazer. Então, acho que essa visão, né, de que moradia não é um direito, moradia é uma mercadoria, para eles está muito claro na proposta política deles, na visão de mundo que eles, então, agora implementam no governo. Então, é uma tragédia o que a gente vê hoje, mas também para os próximos anos para a moradia popular. Isso significa mais gente perdendo a capacidade de ter a sua moradia, mais gente ocupando áreas ambientalmente frágeis, mais gente ocupando área de risco, mais gente vivendo em condições precárias e perdendo a sua capacidade de trabalho, a sua capacidade de produzir, a sua capacidade de criar, porque sem a moradia a gente sabe que é a primeira coisa, né? Ao acordar de manhã, você tem que saber onde é que você está. Então, realmente, o motivo dessa jornada não é outro que não essa visão de que as pessoas não têm o direito a morar que o governo Bolsonaro tem aplicado. Como assim, ministro? Quer dizer que as pessoas que não têm direito, que não têm dinheiro para comprar, não têm direito à moradia? Está na Constituição, não está, Raimundo? Direito à moradia? Sim, no artigo 6º, né, direito social e humano, né? E é importante, Marilu, ressaltar de que é muito importante esse Dia Mundial do Sem Teto, que ocorre no mundo inteiro toda a primeira segunda-feira de outubro, né? Esse dia foi criado em 1986 pela ONU exatamente para fazer um processo de reflexão sobre a problemática das cidades, do direito à cidade e à moradia, né? Então, é muito importante esse Dia Mundial do Habitat. No Brasil, nós chamamos de Dia Mundial dos Sem Teto, né? E nós vamos, assim, esse primeiro ano de governo Bolsonaro, realizar ações e manifestação por ocasião do Dia Mundial do Sem Teto aqui no Brasil, no momento em que o governo Bolsonaro
praticamente, do ponto de vista concreto, ele acaba com um dos maiores programas que o governo brasileiro fez, que foi o Minha Casa Minha Vida, né? Veja que de 2009 a 2018, que foi o período do programa Minha Casa Minha Vida que existiu, se investiu 105 bilhões de reais nesse programa, viabilizando a construção de 5,5 milhões de moradia, dos quais 4 milhões já foram entregues, gerou 1 milhão e 200 mil emprego, ao todo beneficiou quase 16 milhões de pessoas. Então, um programa social de muita envergadura, que esse governo Bolsonaro praticamente paralisou, porque, como disse a Evaniza, na medida de que ele não toca nem as obras que já foram, os empreendimentos que foram contratados em governos anteriores, muito menos a contratação de nova unidade. É bom que se diga que no governo Bolsonaro nenhuma nova unidade foi contratada. E a proposta de orçamento para 2020 é ridícula. Do Orçamento Geral da União cai de 4,6 bilhões para 2,7 bilhões, né? Então, é um absurdo, né? Uma crise de desemprego, de trabalhadores precarizados, com baixa renda, e o governo, o Estado, né? Porque nós estamos falando de Estado, né? Abre mão de investir na área social. Inclusive, agora está no que eles chamam de novo programa de habitação, se é que a gente pode chamar de nova proposta de um programa de habitação, propõe, inclusive, reduzir o subsídio, né? A Vanisa acompanha esse debate mais de perto, né? O subsídio para famílias, de baixar o subsídio para as famílias que ganham até R$ 1.800 para R$ 1.200. Significa que quem ganha, as famílias que ganham entre R$ 1.200 e R$ 1.800, milhares de famílias, estarão excluídas de um processo de acesso à moradia, porque no Brasil, onde o déficit habitacional mais de 80% é de até 0,3 salário mínimo, as pessoas não têm condições, não só não têm condições de buscar no mercado, como o ministro disse, né, mas sem o subsídio, que foi uma grande inovação do programa Minha Casa Minha Vida, as famílias de baixa renda não terão como ter acesso a programas habitacionais. Então, é uma tragédia, um desmonte, né, nessa área de programas habitacionais. Sem falar no processo de regularização fundiária e de participação popular nessa área urbana de habitação, que está completamente parada. Não tem mais nem a possibilidade de construir a Conferência da Cidade, Conselho Nacional da Cidade foram desmontados, assim como não, todo o desmonte da área de participação social. Então, por isso, esse dia 7 é muito importante, onde nós iremos às ruas para denunciar o retrocesso do desmonte das políticas sociais, nesse caso concreto, nas políticas urbanas. Perfeito. Enquanto isso, a especulação imobiliária corre solto e várias famílias indo para as ruas, né? Aumentou o número de famílias que estão morando nas ruas, não é isso? Vanessa. Aumentou a população de rua, né, que ela é resultado direto tanto da falta de política de habitação quanto também da questão do desemprego, né, e do subemprego, ela só se acumula. E você percebe que não há nenhuma alternativa construída. Então, nós estamos também dizendo nessa jornada, né, que o governo federal não está cumprindo a sua obrigação, não está colocando nenhum programa habitacional, mas também estados e municípios estão se omitindo. Também estados e municípios estão deixando de investir em habitação, estão deixando de ter programas próprios. Vou dar um exemplo. O estado de São Paulo, o estado mais rico do país, né, teve historicamente um recurso considerável para a habitação, né, que a gente fala que é a majoração de 1% do ICMS, que dá mais de R$ 1 bilhão por ano, que dá para investir em habitação. E em algumas ocasiões isso realmente foi investido. Bom, o governador Dória lançou semana passada um programa, né, que se diz super ambicioso, né,
mas que só vai financiar moradia em pequenos municípios, aonde o prefeito doar o terreno e vinculado, né, com o financiamento do FGTS. Como o Raimundo explicou, ele é excludente. Para você conseguir um financiamento do Fundo de Garantia, qualquer pessoa que for até um financiamento desse tipo, né, tem uma série de requisitos que a população mais pobre não pode atender. Renda frequente, regular, renda permanente, né? Nome limpo, né? Nenhum cadastro restritivo, Serasa, SPC, um histórico de crédito favorável. E aí o banco decide se te dá um crédito ou não. Então, o governo estadual, ao invés de ter um programa dele de habitação, ele está fazendo uma complementação ao governo federal, que só faz financiamento para um certo nível de renda para cima. Então, as políticas são muito excludentes. A gente está cobrando também, claro, né, da Prefeitura de São Paulo, também que tenham ações para habitação. Porque na Constituição, a habitação é matéria concorrente, ou seja, ela é obrigação do governo federal, estados e municípios. A situação que nós vemos hoje é que nos 3 níveis, né, nenhum governo tem uma política consistente para a habitação e, como a gente já falou, a falta de perspectiva para famílias que hoje buscam um aluguel caro, precário ou uma área de ocupação e, quando não tem nenhuma alternativa, avolumam-se nas ruas, como a gente tem visto na cidade de São Paulo. Raimundo, só para a gente fechar, vamos lá, aqui em São Paulo, a partir de que horas, onde a concentração e onde as pessoas que estão vendo e ouvindo, né, no Brasil inteiro, vai poder ter o acesso aos locais, né, desse dia, dessa jornada nacional de luta que está linkada com o Dia Mundial do Habitat. Então, nós vamos, a partir das 9 horas, são 4 concentrações, uma no Museu do Catavento, ali próximo do Parque Dom Pedro, onde era a antiga sede da prefeitura, uma outra concentração no pátio do colégio, ali próximo da Praça da Sé, um local bastante conhecido, outra manifestação no Largo do Paissandu e uma outra quarta na Praça Princesa Isabel. Essas marchas se concentram, portanto, a partir das 9 horas, depois elas vão se juntando e vão se juntar todas elas para fazer uma ação em locais aqui no centro de São Paulo para marcar esse dia aqui na cidade de São Paulo, também além do pessoal da capital, dos movimentos e de outras cidades do estado também estão aderindo a essa manifestação, mas é importante que os ouvintes, os telespectadores que estão acompanhando, que queira nos solidarizar com a luta dos movimentos sociais e o Povo Sem Teto, também nós estaremos fazendo manifestações em várias capitais do país nesta segunda-feira, no dia 7, como mais um dia de luta, de resistência e de denúncia do desmonte e do fim desses programas de habitação popular tão importantes, principalmente para as famílias de baixa renda. Muito bem, a gente agradece aqui a participação do Raimundo, da Ivaniza, por essas informações e boa jornada para vocês. Um grande abraço. Abraço, obrigada. Abraço, obrigado e resistir sempre. É isso aí, vamos lá, na resistência. Raimundo Bonfim, da Coordenação dos Movimentos Populares e da Frente Brasil Popular, e Ivaniza Rodrigues, da União dos Movimentos de Moradia.